Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita satisfação que eu te recebo aqui no meu canal para a gente dar continuidade no nosso estudo de legislação para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente vai continuar estudando o regimento interno da ALESC. Galera, essa é a nossa aula número 3 aqui no canal sobre o regimento interno da ALESC. Recomendo que você assista às aulas anteriores, de preferência na sequência, para que você possa otimizar os seus estudos. Isso é muito importante. O regimento interno é uma norma primordial para a sua futura aprovação. Eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos, os pontos mais relevantes, quando a gente fala de regimento interno das Assembleias Legislativas. Galera, meu Instagram, Professor Vinícius Ferreira. Dúvidas? Segue na tela o meu e-mail, caso você não queira utilizar aí os comentários do vídeo. O meu material, o resumo esquematizado do regimento interno da ALESC, ele está disponível. Nesse material, aborda as principais partes do regimento em esquemas e tabelas. É um material que vai facilitar demais a sua preparação, tendo em vista que ele quebra um pouco aquela sequência de leitura da lei seca. Então aborda as principais partes, aquelas partes que são mais cobradas no que se refere a regimentos internos, de uma forma esquematizada, de uma forma tabelada, custa apenas R$30. Você vai adquirir pelo link da descrição do vídeo, o material em PDF que você recebe por e-mail logo após a confirmação do pagamento. Beleza, galera? Lembrando que os slides que eu utilizo na aula você pode baixar gratuitamente através também de um link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. A resolução número 001 de 2019 é o regimento interno da ALESC, não se esqueça disso. Já falei sobre isso com você nas aulas anteriores. O regimento interno da ALESC ele não é uma lei ordinária, ele não é uma lei complementar. Se trata de uma resolução da Casa, a resolução 001 de 2019. O foco da nossa aula de hoje é estudar a mesa diretora da ALESC. A mesa diretora é o principal órgão da Assembleia Legislativa. É o órgão mais importante, assim como as comissões, mas a mesa diretora com uma importância maior. Então, a mesa diretora é o órgão colegiado, diretor dos trabalhos legislativos e administrativos. É um órgão colegiado, a gente vai ver daqui a pouco que a mesa diretora ela é composta por 7 membros, um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Então é um órgão colegiado, as suas decisões são colegiadas, e é diretor dos trabalhos legislativos, atividade fim da Assembleia Legislativa, e administrativos, que é a atividade meio da Assembleia. Olha os membros aí da mesa diretora, como eu falei para vocês, são 7 membros. A mesa da Assembleia Legislativa compõe-se de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Então, um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários são os componentes da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito importante que você saiba o prazo do mandato desses membros. Então, o mandato da mesa é de 2 anos. Galera, mandato é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo. Vedada a recondução para o mesmo cargo quando da realização da eleição para os membros da mesa subsequente, na mesma legislatura. Então, galera, essa proibição ela se aplica à mesma legislatura. É um conceito que a gente sempre tem que levar conosco. Legislatura se refere aos 4 anos de exercício do mandato. Então, galera, mandato da mesa é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo. Então, o presidente ele não pode concorrer novamente para presidente, o primeiro secretário não pode concorrer novamente para primeiro secretário e assim sucessivamente. Então, essa recondução ela é proibida, ela é vedada para o mesmo cargo, quando da realização da eleição para os membros da mesa subsequente,
na mesma legislatura. Então é muito importante que você saiba que esse mandato é de 2 anos. Por que é importante que você saiba isso? Para que você conheça as disposições referentes à eleição. Então a eleição do presidente ele ocorre em sessão preparatória anterior ao primeiro período ordinário da primeira e terceira sessões legislativas. Então, galera, essa eleição ela acontece no primeiro ano da legislatura e no terceiro ano da legislatura. Acontece no primeiro e no terceiro ano da legislatura, na primeira e na terceira sessão legislativa. Ela é anterior ao primeiro período ordinário da primeira e terceira sessão legislativa, lembrando que período legislativo está relacionado aí aos trabalhos semestrais. Então acontece em 1º de fevereiro, às 14 horas, em 2 turnos. Não se esqueça disso, a eleição do presidente em 2 turnos. Quando tiver sido registrado 3 ou mais candidatos, observadas as mesmas formalidades para a eleição dos demais membros da mesa. Beleza, galera? Então, as regras referentes à eleição do presidente, elas se aplicam também aos demais membros, ou seja, para os 2 vice-presidentes e para os 4 secretários. Beleza? Não se esqueçam disso. A direção do processo de eleição do presidente. Então, o presidente está sendo escolhido. Quem é que vai dirigir o processo de eleição do presidente? Caberá ao deputado mais idoso. É o deputado mais idoso no geral? Não, é o deputado mais idoso entre os de maior número de legislaturas estaduais completas em Santa Catarina. Então eles vão pegar aqueles deputados que foram eleitos em outros períodos, aqueles deputados que têm outras legislaturas aí na sua carreira. Dentre esses deputados, o mais idoso é que vai dirigir esse processo de eleição, desde que não seja candidato a presidente, caso em que assumirá o segundo mais idoso e assim sucessivamente, observado o princípio do maior número de legislaturas completas em Santa Catarina. E a eleição dos demais membros da mesa ocorre em outra sessão preparatória imediatamente e somente após a escolha do presidente e será por este presidida. Então, galera, é muito importante que você não se esqueça disso. Quem dirige o processo de eleição do presidente? O deputado mais idoso entre aqueles que têm mais legislaturas estaduais completas, desde que esse mais idoso não concorra ao cargo de presidente. Se ele estiver concorrendo, o segundo mais idoso, ou assim sucessivamente, irá presidir, vai dirigir esse processo. No caso dos demais membros da mesa, o próprio presidente escolhido é que vai dirigir esse processo de eleição. Tranquilo? Não se esqueça disso. Vamos continuar com o nosso estudo. A eleição dos demais membros da mesa será feita em 2 turnos, quando tiver sido registrado 3 ou mais candidatos para o cargo em disputa, concorrendo no primeiro turno todos os candidatos e no segundo turno apenas os 2 candidatos com maior votação, sendo eleito o que alcançar o maior número de votos no segundo turno, observadas as seguintes exigências e formalidades. Então, galera, no primeiro turno vai concorrer todos os inscritos. Tem que ser 3 ou mais. Então, no mínimo 3. No segundo turno, só vão participar os 2 mais votados no primeiro turno. Beleza? E vai ser considerado eleito aqueles que tiverem mais votos no segundo turno. Então serão observadas as seguintes exigências e formalidades nessa sequência aqui. Inicialmente, o presidente convidará 2 deputados para servirem de secretários, desde que não sejam candidatos a cargo da mesa. O registro dos candidatos perante a direção dos trabalhos individualmente ou por chapa. Então, eles vão se registrar perante a direção dos trabalhos de maneira individual ou por chapa. A chamada dos deputados para a votação, sendo o voto proclamado oralmente no microfone de apartes. Galera, muito cuidado. O voto ele é proclamado oralmente, então é um voto oral. Outra exigência e outra formalidade, a proclamação dos votos em voz alta por um secretário e sua anotação por outro, continuando com essas exigências e formalidades.
Preenchimento pelo secretário e leitura pelo presidente do boletim com o resultado da eleição na ordem decrescente dos votados. Então, a ordem é decrescente dos votados. Realização do segundo escrutínio. Lembrando que nesse segundo escrutínio vai ser aí participação, vai ter a participação apenas dos dois mais votados no primeiro turno e a eleição do candidato mais idoso em caso de empate. Então, galera, dois deputados eles obtiveram o mesmo número de votos, vai ser eleito aquele mais idoso. E a proclamação do resultado final e posse imediata dos eleitos pelo presidente. Beleza, galera? Então, essas são as exigências e formalidades aplicáveis à eleição dos demais membros da mesa. No caso, os dois vice-presidentes, que é o primeiro e o segundo vice-presidente, e os 4 secretários, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto secretário. Visto isso, galera, vamos para a resolução das nossas questões. Vamos lá, vem comigo, questão de número 1. O mandato da mesa é de 1 ano, está errado, não é de 1 ano o mandato da mesa. 1 ano permitida a recondução, também está errado. Letra C diz: 2 anos vedada a recondução para o mesmo cargo quando da realização da eleição para os membros da mesa subsequente na mesma legislatura. Letra C, gabarito da nossa questão. Galera, lembre-se, mandato dos membros da mesa, 2 anos, é vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Letra D diz 2 anos permitida a recondução, está errado. Letra E diz 4 anos permitida a recondução, também está errado. Lembrando que a legislatura ela tem como período aí 4 anos. Vamos lá para a questão de número 2, a questão 1, que tem como resolução o artigo 17, parágrafo único. O mandato da mesa é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, quando da realização da eleição para os membros da mesa subsequente na mesma legislatura. A questão de número 2 fala sobre os membros da mesa. Ela diz o seguinte: a mesa da Assembleia Legislativa compõe-se de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, está errado, são só 2 vice-presidentes. Letra B diz presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Letra B, o gabarito da questão de número 2. Vamos ver o erro das demais alternativas. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto secretário. Está errado. Só vai até o quarto secretário. Letra D, primeiro presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidente e o quinto secretário. Está errado. E a letra E diz presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. Não tem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Perdão, primeiro, segundo, terceiro secretário. Vai até o quarto secretário. Então, galera, o gabarito da questão corretamente proposto é a letra B. Vamos para a resolução de número 2. A mesa da Assembleia Legislativa compõe-se de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Vamos para a nossa questão de número 3, nossa última questão da aula de hoje. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A mesa da Assembleia Legislativa é o órgão colegiado, diretor dos trabalhos legislativos e administrativos. Perfeito. Primeiro item, ele é verdadeiro. Segundo item, a eleição do presidente ocorre em sessão preparatória anterior ao primeiro período ordinário da primeira e terceira sessões legislativas, em 1º de fevereiro, às 14 horas, em turno único. Aqui a gente já tem um erro. São em 2 turnos. Quando tiver sido registrado 4 ou mais candidatos, observadas as mesmas formalidades para a eleição dos demais membros da mesa. Galera, o regimento interno não fala 4 ou mais candidatos. Ele diz 3 ou mais candidatos. Então, o segundo item ele é falso. Terceiro item, a direção do processo de eleição do presidente caberá ao deputado mais moderno entre os de maior número de legislaturas estaduais completas em Santa Catarina. Está errado. Não é o mais moderno, é o mais idoso. Então, o terceiro item já está falso.
Desde que não seja candidato a presidente, caso em que assumirá o segundo mais moderno. Está errado também, é o segundo mais idoso. E assim sucessivamente, observado o princípio do maior número de legislaturas completas em Santa Catarina. A sequência correta é VFF. Então, gabarito letra E. A letra E responde à questão de número 3. Vamos para a sua resolução. Então, a mesa da Assembleia Legislativa é o órgão colegiado, diretor dos trabalhos legislativos e administrativos. Fique atento com as informações referentes à mesa. Como eu disse, é o principal órgão da ALESC. Artigo 16. A eleição do presidente ocorre em sessão preparatória anterior ao primeiro período ordinário da primeira e terceira sessões legislativas, em 1º de fevereiro, às 14 horas, em 2 turnos, quando tiver sido registrado 3 ou mais candidatos, observadas as mesmas formalidades para a eleição dos demais membros da mesa. Lembrando, galera, que o mandato é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo. Então, essa eleição ela vai acontecer na primeira e na terceira sessão legislativa, ou seja, no primeiro e no terceiro ano da legislatura. E o parágrafo 1º diz que a direção do processo de eleição do presidente caberá ao deputado mais idoso, e não é o mais moderno, como disse a questão. Entre os de maior número de legislaturas estaduais completas em Santa Catarina, desde que não seja candidato a presidente, caso em que assumirá o segundo mais idoso, e assim sucessivamente, observado o princípio do maior número de legislaturas completas em Santa Catarina. Então, galera, questão 3, gabarito letra E. Vamos para o nosso gabarito. Questão 1, letra C. Questão 2, letra B. Questão 3, letra E. E chegou o momento dos meus agradecimentos. Meu muitíssimo obrigado, querido aluno, querida aluna. Continue na luta, continue focado. Não importam as adversidades que aconteçam aí durante a sua jornada. Tente permanecer lutando e focado na sua aprovação. Você será aprovado, você será aprovada no concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estou na torcida por você. A gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço. Tamo junto.